quinta-feira passada. Acho que foi na 5, na pena restritiva de direito. Vamos lá. Falando da dosimetria, né? Beleza. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Estão vendo a minha tela agora aí? Conseguem me ver e ver a tela? Então, beleza, bora lá. Pessoal, falamos da pena privativa de liberdade. Vimos lá, né, o regime fechado, semiaberto e o aberto. E aí, vocês vão vendo que o sistema vai ficando cada vez menos denso, cada vez menos punitivo, e começa a achar aquilo que é um mandamento constitucional, né? Que a prisão acaba sendo a nossa última razão. E aí, o que acontece? Por conta disso, foram criados diversos institutos diferentes da prisão, da locomoção das pessoas. Só um minuto. A porta estava aberta aqui. Diferente da prisão, para que as pessoas possam cumprir as suas penas. Dentre esses institutos, entre essas situações, nós temos, diferente da pena privativa de liberdade, as penas restritivas de direito, que acabam restringindo direitos que não a liberdade. Embora existam situações como a limitação do final de semana ou a interdição de poder frequentar determinados locais que acabem sendo também limitação da liberdade, mas uma limitação temporária bem curta que não priva a pessoa de se locomover, priva de que ela vá àquele lugar, priva de que ela fique, né, ela fique talvez até confinada dentro de uma casa, de uma chácara onde ela mora, mas não dentro de um presídio. Qual o prazo de duração disso? Bom, o prazo de duração disso é o prazo que a pessoa foi condenada. Se ela foi condenada a 2 anos, foi condenada a 1 ano, acabará que essas penas restritivas de direitos terão a mesma duração. Vimos as exceções, né? Vimos que tudo, como tudo, tem um requisito objetivo, aquele que está na lei, e tem um requisito subjetivo, que são os requisitos da própria pessoa. No caso aqui, para que todos sejam tratados iguais perante a lei, tem os requisitos objetivos, e na medida das suas desigualdades, temos os requisitos subjetivos. Dentre eles, né, a pessoa não pode ser reincidente. Aqui é o que vai ser o foco do nosso segundo bimestre, as circunstâncias judiciais. Circunstâncias judiciais, nós vamos trabalhar bastante esse segundo bimestre, que eu vou dar para vocês sentenças, vou dar para vocês exercícios aonde vocês vão aprender na prática como que funciona isso, a aplicação da nossa matéria dentro da prática. Os requisitos subjetivos, de novo, né? Os informativos, né? A respeito de como andam as decisões nos superiores tribunais, a súmula, o informativo 804 do STF, substituição da pena de lesão corporal praticada no ambiente doméstico, não é possível. O que acontece? Acontece que algumas matérias de direito, como, por exemplo, quando a gente trata da violência doméstica, não é possível você fazer substituição. Não é possível você aplicar, né, cestas básicas em troca de violência. Então, os crimes cometidos com violência e grave ameaça no âmbito doméstico, principalmente na questão da Maria da Penha, na violência doméstica contra a mulher, eles não são passíveis desse tipo de benefício, por assim dizer. Por quê, gente? Porque não há um sistema de compensação. Senão, vamos supor que a moça seja casada com um cara bem rico, um fazendeiro bem rico. Ela vai apanhar de manhã, à tarde e à noite, e ele vai ficar pagando cesta básica. Ele vai achar que ele tem direito, né, de ficar agredindo essa pessoa. E essa pessoa não é um objeto, é um ser humano. Então nós não podemos admitir determinadas situações como essa. Aí nós vimos cada tipo de limitação que a pessoa pode ter, cada tipo de pena restritiva de direito, né, proibição do cargo, do exercício, de frequentar determinados locais, dependendo do crime de dirigir, dependendo
do crime também de frequentar determinados locais. Por exemplo, você é do interior e frequenta o Rotary. Toda vez que você vai lá, você briga. Então, chega um dado momento que você vai ser penalizado, proibido de frequentar aquele lugar. Você é proibido de frequentar bares, proibido de frequentar casas noturnas, lupanários, proibido, né, de... com limitações no final de semana. Final de semana, a partir de sexta-feira, de um determinado horário, até segunda-feira, um determinado horário, se você for pego fora de casa, você vai ter revista essa sua condição. Salvo, né, situações de emergência, de urgência, em que não haja outra pessoa. Por exemplo, você tem a sua mãe idosa e você cuida dela e você está numa situação dessa de limitação de final de semana. Ela passa mal e você precisa levá-la ao hospital, independente da hora, independente do dia, independente da circunstância, isso tudo é justificável. O que não existe é você ser pego descumprindo a sua medida de uma forma injustificada, tá? Vocês têm que ter sempre esse raciocínio. Então, vamos lá responder as questões nossas aqui de... Deixa eu aumentar aqui, porque senão eu sou cego, não consigo ler. Vocês estão me ouvindo? Então, deixa eu tirar uma foto para a coordenadora aqui. Beleza, então. Então vamos dar continuidade aqui. O que concerne a pena prevista no Código Penal Brasileiro, assinale a opção correta. O trabalho externo não é admissível para os condenados no regime fechado. Está errado isso aqui. É admissível, sim, em casos excepcionais. A pena de multa deve ser paga no máximo um mês após o trânsito em julgado. Vamos guardar isso aqui, mas a informação que nós temos é no próximo slide, vocês vão ver que não está correto. São espécies de penas privativas de liberdade, restritiva de direito: interdição temporária de direito, prestação de serviços à comunidade, pagamento de multa. Não se paga multa, se paga prestação pecuniária. As penas restritivas de direito são aplicáveis à substituição à pena privativa de liberdade fixada em uma quantidade inferior a 2 anos. Tomem cuidado, porque eles gostam de colocar esses 2 anos aqui, quando na verdade é um só. A limitação de final de semana é uma das penas restritivas de direito, devendo o condenado permanecer na casa de albergado por 5 horas no final de semana. Olha, é a letra E que está correta mesmo. Como nós vimos, né, o trabalho externo é admissível, serviços de obras públicas. O prazo aqui da multa, nós vamos ver no próximo slide, que é de até 10 dias, não precisa ser pago de uma vez só. Ele pode ser pago em parcelas, a depender da condição da pessoa. A questão se equivoca em relação à quantidade de multa. Quantidade de tratada a pena de direito, multa 49, não se confunde com pena restritiva de direito. Exatamente, as penas restritivas de direito têm um prazo, enquanto as penas de multa têm outro prazo. Eu falei para vocês fazerem uma tabelinha, né, para que ficasse um pouco mais fácil você distinguir, para você ver de cima para baixo, assim, gente, ó, a pena privativa de liberdade, fechado, semiaberto. Quando chega no aberto, já começa a ter a possibilidade de substituição por pena restritiva de direito. Quando você está dentro dessa situação do regime aberto, você pode ter a pena restritiva de direito, ou a pena de multa, ou pena restritiva de direito e pena de multa, junto. Então, é só você fazer a escadinha descendo do mais grave para o menos grave, que você vai conseguir visualizar o todo. Porque se você não visualizar o todo, vai ser muito difícil você ficar decorando as partes, porque quando juntarem as partes, vai parecer tudo confuso, como é o caso aqui, ó. Aí, quando ele vai tratar aqui da gente, ó, a substituição da pena privativa de liberdade para ser fixada em pena de multa tem que ser inferior a 1 ano ou nos crimes culposos de qualquer quantidade de pena, conforme o artigo 43 e 44 do seu Código Penal. Na questão das restritivas de direito. A questão correta aqui, limitação de final de semana, como nós vimos aqui, está no artigo 48. A pessoa é a letra da lei fixa, não tem o que alterar. Sobre as penas restritivas de direito, assinale a incorreta agora. Normalmente, gente, tá aqui assim, ó. Quando ele fala igual ou a 1 ano ou 2 anos, pode ser feita por multa ou pena restritiva de direito. Olha lá. Inferior a 2 anos, multa ou restritiva de direito. Provavelmente está aqui o erro
que eles acabam colocando. Vamos ver o resto das questões. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem a pena de liberdade aplicada à pena de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, que seja a pena aplicada se o crime não for culposo. Se o réu não for reincidente, a culpabilidade, os antecedentes, parece que está maravilhosa essa questão aqui. Ó. O que acontece? As penas privativas de liberdade, de restritiva de direito, elas substituem a privativa de liberdade. Ponto. Quando menos de 4 anos, beleza. Crime sem violência e grave ameaça, beleza, acabamos de falar sobre isso. Não se troca a violência por coisas, né? A ameaça da vida, da integridade física das pessoas por coisa. E quando for crime culposo, pode ser qualquer pena. Se o réu não for reincidente, nós entramos nos requisitos subjetivos agora. Até ali eram requisitos objetivos. Por crime doloso, culpabilidades, antecedentes, ou seja, as circunstâncias judiciais forem favoráveis. No caso de prestação de serviço à comunidade, a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir pela pena substitutiva o menor tempo e nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade. Essa aqui é a letra da lei também. A limitação do final de semana consiste em obrigação de permanecer, que acabou de responder a questão anterior. Como a gente viu, a letra A, eles sempre vão querer bater em vocês na questão da pena de multa. A pena de multa é inferior a 1 ano, enquanto a pena restritiva de direito, questão de 4 anos, tá? Então, tem que prestar bastante atenção em relação a isso aí, porque não é questão só minha aqui. Uma outra coisa que seria legal vocês fazerem, se vocês estiverem com tempo livre, né, claro, é vocês assinarem aquele site Questão de Concurso, que aí vocês selecionam só a matéria e bastante questões, que acaba que vocês vão ver que são poucas as coisas que são exigidas dessas matérias. Eles acabam fazendo sempre as mesmas perguntas. Ele muda para aí uma hora tá certo, outra hora tá errado. Aí ele troca aqui o multa por prestação pecuniária. Aí ele troca pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. É muito do mesmo, sabe? Desde sempre, desde que eu estudo, é isso aí que cai. Até coloquei uma questão lá no Olha que Legal a respeito de dosimetria. Se vocês puderem dar uma olhada lá, tem alguns posts falando sobre isso. No que concerne a aplicação de pena restritiva de direito do artigo 43 e 48, é correto afirmar que ao reincidente é vedada a substituição da pena privativa de liberdade. O benefício não pode ser aplicado mais de uma vez no interregno de 5 anos ao mesmo réu. A pena restritiva de direito se converte em pena privativa de liberdade sempre que ocorrer o descumprimento da restrição imposta. Não é sempre. Nós vimos lá, num exercício que nós vimos lá, a questão da revogação facultativa e da revogação obrigatória. Os crimes culposos admitem a aplicação de substituição da pena privativa de liberdade, independentemente da pena aplicada. Percebam que aqui, ó, como eu acabei de falar para vocês, sempre fazem as mesmas perguntas para vocês. Sempre vai estar ligada a... Veja bem aqui, ó. O artigo 44, de novo, elas são autônomas e substituem a pena privativa de liberdade, quando não superior a 4 anos, e se for crime culposo, qualquer que seja a pena aplicada. Salvo engano, essa questão está com gabarito incorreto, tá? Essa questão aqui, essa resposta aqui não tem a ver com... Essa questão aqui não tem a ver, esse gabarito aqui não tem a ver com a questão anterior, tá bom? Que aqui seria a letra D. Seria a letra D. Os crimes culposos admitem a aplicação da substituição de penas privativas de liberdade, independente da pena aplicada. Como você pode ver aqui, ó. Na letra B, desse gabarito aqui, ele fala mesmo, ó. Se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça, qualquer que seja a pena aplicada ao crime culposo. Esse gabarito aqui não está no lugar correto. Depois vocês me cobram, por favor, no grupo, que eu vou procurar o gabarito direitinho para vocês terem essa explicação. Eu gosto sempre de colocar para vocês aqui, ó, por que está certo, por que está errado, para que na hora que vocês vão estudar, vocês tenham uma compreensão maior da matéria. Gerleci, todos os nossos materiais estão no portal, mas eu vou pedir, por gentileza, que você procure a Karine, que é a líder da sala, e eu vou pedir para ela encaminhar para você, tá bom?
Tanto no portal nós temos os vídeos dessas aulas e os PDFs dessas aulas, para que ficasse fácil para vocês poderem ver a hora que vocês pudessem. Por causa desse caos todo aí, né, os horários e tudo mais, eu tentei fazer dessa forma para que todo mundo tivesse acesso. Tá legal? Vamos lá. Bom, aí eu pedi para vocês fazerem uma tabela separando prestação pecuniária, né, diferenciando prestação pecuniária de pena de multa, que esse acabou sendo a nossa atividade. Vamos lá, então, para o... Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, porque está fazendo barulho desnecessário. Aula 6 agora. Falamos também esse bimestre sobre pena de multa, né? Dei o conceito para vocês, aonde está previsto. Vocês podem ver que são poucos artigos, são 3 artigos só. E acaba que vocês vão lendo e vão ver que... Caramba, bastante barulho, né? Imagina se esse cidadão tem realmente um veículo, né? O que ele não faria? Quando a gente trabalha a fixação da pena privativa de liberdade, a gente usa um sistema trifásico, que é aquilo que a gente viu lá, que a gente chama de dosimetria também. Quando a gente trabalha a questão da fixação da multa, o critério aqui é bifásico. O que significa isso? Tem 2 fases só. Como são essas fases? Bom, você primeiro precisa saber a quantidade de dias multas que essa pessoa receberá, e depois você precisa saber o valor de cada dia multa desse. Qual que é a intenção, né, da pena de multa em alguns crimes ou em algumas situações? Perdão. É justamente descapitalizar aquela situação para que a pessoa não volte a cumprir, não volte a cometer aquele crime, não tenha uma estrutura para cometer aquele crime, ou ela perceber que agindo daquela forma traz um prejuízo para ela na ordem financeira. E aí, trazendo esse prejuízo, ela também vai entender que ela não deve ter aquele comportamento. Então, às vezes, a gente ouve aquela situação, né, que quando dói no bolso, a pessoa entende. É mais ou menos por aí. Então, veja bem, na primeira fase, que a gente vai ver a quantidade dos dias multas, a gente pode ter no mínimo 10 e no máximo 360 dias multas. Como vocês podem ver, está no artigo 49 do seu Código Penal. Para chegar no dias multa, a gente usa de novo a questão das circunstâncias judiciais, que é o que a gente vai começar a ver a partir do próximo bimestre, de novo, né? Vamos ver as questões das circunstâncias judiciais, levando a mesma forma que leva aquela fixação do porquê que é 2 anos e do porquê que é 10 anos num crime, você vai ver o porquê que no mesmo crime uma pessoa paga R$ 200 e a outra paga 20 mil. Muitas vezes vai depender, uma situação é o que a lei determina, e quando você vai analisar o sujeito, vai analisar o indivíduo, essa situação toda acaba se modificando. Então, depois que você chega, né, na quantidade de dias multas, você precisa estabelecer qual que é o valor que cada dia multa desse pode ter. E você vai ver que lá no próprio código também traz definido para você, bem em português claro, dizendo que é o seguinte: no máximo, no mínimo, um dia multa vale um salário mínimo dividido por 30. Vamos supor que se fosse R$ 900, valeria R$ 30 cada dia multa. E no máximo, 5 vezes o salário mínimo. Por quê, gente? Porque existe uma situação em que você também não pode levar a pessoa a uma situação de miserabilidade. Você tem a dignidade da pessoa humana. Você não pode também fazer com que essa pessoa volte coloque essa pessoa numa situação de pobreza extrema, porque aí o que vai sobrar para essa pessoa? Vai sobrar para ela fazer o que ela estava fazendo antes, porque ela não tem mais nada, certo? Mas existem situações, eu não sei o que eu coloquei aqui, se é excepcional. Aqui, coloquei. No artigo 60 traz pra gente que, de acordo com a capacidade do agente, pode aumentar até o triplo aqueles cinco salários mínimos aqui, ó. Quer dizer, então, pode chegar a 15 salários mínimos. De que forma que pode chegar a 15 salários mínimos? Se você entender, por exemplo, que a pessoa que está cometendo aquele crime, ela tem um poder financeiro tão grande, tão grande, tão grande, que nem sentindo no bolso, ela vai se sentir
ou arrependida ou punida. Então, nessas situações que o juiz detectar, né, que a capacidade do agente pode vir a trazer para ele a sensação de que, se ele pode pagar, então ele vai continuar cometendo aquele tipo de crime. Esse tipo de situação visa impelir isso. Então, você imagina o seguinte, essa pessoa foi condenada a 360 dias multas, nesse caso aqui, sendo que cada dia multa tinha o valor de 15 salários mínimos. Essa pessoa vai pagar 360 vezes, vamos supor que é R$ 1.000 cada salário mínimo, R$ 15.000. Professor, mas que absurdo. Depende. Vocês não viram aquele traficante que foi preso lá em São Paulo, que tinha dinheiro enterrado no quintal e tudo mais? Então, uma das formas de você repelir o tráfico de drogas é justamente descapitalizando o traficante, porque das duas umas, ou ele não vai ter mais dinheiro para comprar droga e revender, ou ele vai estar devendo a quem ele não vai pagar a quem ele estava devendo. E das duas formas você mata aquela cabeça ali, tá legal? É bom vocês entenderem sempre o motivo das coisas, né? Porque senão vocês vão ficar sendo sempre decoradores e vão ficar decorando, e na verdade não vão aprender nada. E é mais importante aqui que vocês aprendam. Questão, caramba, essa aqui é pequenininha, hein? Isso é ruim para ler, deixa eu ver, eu sou cego. Melhorou. Assinale a alternativa correta. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por pena restritiva de direito desde que preenchidos os requisitos determinados do Código Penal. O sujeito condenado seja reincidente, o juiz não poderá, em hipótese nenhuma, aplicar a substituição. Parece boa. O agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o ato ilícito determinado de acordo com o entendimento, será sempre aplicada a medidas de segurança para tratamento ambulatorial. Eu costumo indicar para vocês a seguinte situação. Se você leu algo que não está na matéria, provavelmente não é essa a resposta da questão que você está procurando, tá bom? Revogado o livramento condicional. De novo, o livramento condicional vem lá na frente. Quando a revogação resultar na condenação por crime anterior ao benefício, não se desconta a pena, na pena o tempo que esteve solto o condenado. Isso é mentira, tá? A pena de multa será fixada pelo juiz na sentença calculadas em dias multa. Até aqui, beleza. Não poderá ser inferior a 10 nem superior a 360. Beleza. O valor do dia multa não poderá ser inferior a 1/30, perdão. Caramba, até dei spoiler Fiquei com o dedo aqui em cima do negócio. Eu sou ansioso. Aí. Então, não pode ser inferior a 1/30 de salário mínimo. E tinha que colocar aqui, nem superior a 5 vezes. Mas a questão está correta aqui, que acaba sendo a questão da nossa matéria. As penas privativas de liberdade não podem ser superior a 30 anos, sendo permitida a unificação das penas, uma vez que o agente seja condenado à pena privativa de liberdade, cuja soma seja superior a esse limite. Hoje já aumentou até para 40 anos, tá? Então, aqui realmente nós temos a letra D como correta, que fala do máximo e do mínimo dos dias multas e também do máximo e do mínimo do valor desses dias multas. Ainda coloquei para vocês aqui embaixo, no parágrafo primeiro da letra E, alterado para 40 anos. Em relação à pena de multa, tá muito rápido, galera? Fala aí para mim. Que eu acho que eu liguei um modo turbo aqui, né? Tá bom? Então tá bom. Em relação à pena de multa, é acertado afirmar que a obrigação de pagá-la é transmissível aos herdeiros. Pode ser convertida em detenção. Pode ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, mas não substituí-la, ainda que um conjunto com a pena restritiva de direito. Pode ser aumentada até o triplo. Como faz sentido. Se o juiz, em virtude da situação econômica do réu, verificar a ineficácia, embora aplicada no máximo. Ou seja, se ela foi aplicada lá nos 5 salários mínimos e o juiz verificar que a situação do réu vai trazer uma ineficácia, ou seja, não vai cumprir as funções da penalidade, né? Entre as funções da penalidade, é fazer com que a pessoa não volte a delinquir.
Essa aqui parece ser a melhor questão até agora. Não admite a atualização dos valores pelos índices de correção monetária. Não tem nada a ver com a gente aqui. Letra D, de novo, a fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. A multa pode ser aumentada até o triplo, a letra da lei, né? Se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, embora aplicada no máximo. Gente, nós começamos a matéria no artigo 32, certo? E estamos aqui no artigo 60. Chegamos até o 70, se eu não me engano. 71, alguma coisa assim. Então, são 30 e poucos artigos. É a menor quantidade de artigos de todas as matérias que vocês têm. Compensa demais ler a letra da lei para que você se familiarize com essa forma de escrita, entendeu? Porque muitas vezes você até sabe a resposta, mas pelo jeito que está escrito aquilo, é complicado para você responder. Se você fez o trabalhinho que eu pedi para você separando a pena de multa da prestação pecuniária, você vai ver aqui, ó, que tem diferença, aí você vai poder responder essa questão. A prestação pecuniária, o dinheiro vai para a vítima ou entidade com destinação social. Serve para abater a condenação nocível, ou seja, se essa pessoa, por exemplo, roubou seu carro e bateu ele no muro, e aí ele vai ser condenado a indenizar você, se porventura ele estiver pagando prestação pecuniária, isso vai ser abatido nessas situações. Em caso de descumprimento, pode ser convertido em pena privativa de liberdade de 1 a 360 dias. A multa, né, o dinheiro já vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Em caso de descumprimento, não poderá ser convertido em pena privativa de liberdade e é de 10 a 360 dias multa. Então essa é a diferença básica, né? Aí eu passei essa atividade para vocês, que vocês precisam me responder. Todas têm lá um arquivo compilado no seu portal, com todas as atividades que eu passei para vocês, salvo engano, o prazo salvo me engano, o prazo é de até dia 5, né? Se eu não me engano, o prazo é até dia 5 agora. Então, eu aconselho a fazer com parcimônia, ver as questões que são em grupo, né? E encaminhar tudo para líder poder me reencaminhar esses e-mails de forma organizada para que a gente não cometa nenhuma injustiça com ninguém, tá bom? Então vamos lá. Encerrada aqui a correção da aula 6, agora vamos dar uma olhada na aula 7. Penal 1, 2, 2, 2, 7, sursis. Como vocês devem ter percebido, né, o grau de punição, ele vai diminuindo. E aí, nós estávamos na situação de penas maiores de 8 anos, aí depois nós vimos situações de pena de 8 a 4 anos no semiaberto. Aí quando chegamos no aberto, nas penas menores de 4 anos, nós vimos as penas restritivas de direito, vimos a pena de multa e vimos agora, estamos descendo mais ainda, chegando no artigo 70 aqui, salvo me engano, que é o sursis, e ele traz pra gente aqui, 70 não, 77, salvo me engano. Agora eu não me lembro de cabeça aqui, mas deve ser isso aí. Pô, se não for, tá bem aí. Trata-se, né, de uma política criminal para as situações das pessoas que não tenham pena superior a 2 anos. Pode ver que nesse bloquinho aí de menos de 4 é que tem todos esses institutos. E aí acaba que a pessoa que pode receber uma pena de multa, que pode receber uma pena restritiva de direito, ela não vai receber um sursis. Se ela puder receber o sursis, ela não vai poder receber uma pena privativa de liberdade. Então, se você analisar os institutos em separado, não fizer essa escadinha que eu falei para você saber, quando tiver dentro do bloco de mais de 8 anos, só pode acontecer uma coisa. De 4 a 8, pode acontecer tal coisa e tal coisa. De menos de 4, aí que começa esse emaranhado todo. O sursis nada mais é que a suspensão condicional do processo. O que significa isso, professor? Ora, são estabelecidas condições para que aquele processo fique suspenso. Ele não termina e nem continua. Ele fica ali paradinho. Se passado esse tempo e essas condições forem cumpridas, você não pisar na bola fora disso, esse processo deixa de existir. É como se ele nunca tivesse existido.
é mais ou menos um aviso assim de ultimato. Fala assim, ó, tua última chance. Se você pisar na bola, você vai rodar. Então, vamos lá. Aí eu trouxe para vocês, aí 77, gente, tava certinho. Fala pra gente aqui, ó. Por isso que eu digo para vocês que é muito importante ler ó, o próprio artigo. Não superior a 2 anos, se for uma situação de 2 a 4 anos. Pode perceber ó, que nós estamos naquele bloquinho de 4 para baixo. A multa, 1 ano, né? A restritiva de direito, 2 anos a 4 anos, o subsídio, 2 anos a 4 anos. Perdão. E traz pra gente aqui os requisitos, olha. Não pode ser reincidente no crime doloso. De novo, as circunstâncias judiciais aqui presentes. Olha aqui, ó. Certo? Desde que, como é que aplica o SOCIS? Desde que não possa ser aplicado a pena restritiva de direito. Então, dando continuidade, se você fizer a escadinha que eu falei para você fazer, você vai ver. Qual que é o nome desse período em que a pessoa fica de stand-by, que esse processo fica suspenso? Chama-se de período de prova. Período, tá faltando. Período de prova. Eu tenho toque, tá, gente? Desculpa aí. Mas eu preciso fazer o trem direitinho, senão depois eu. Não sei, me dá agonia. Vamos lá. Bom, existem 3 tipos de SOCIS: o simples, o etário e o humanitário. Cada um tem as suas situações bem separadas. Na questão do requisito objetivo, você vai ver aqui que eles se separam. Nós temos as pessoas comuns, que entram no SOCIS simples, que é questão de 2 anos, e as pessoas que estão numa situação especial, ou seja, elas têm mais de uma certa idade, ou estão com uma doença muito grave, que o tempo para essas pessoas acaba passando de uma forma diferente para as pessoas que estão bem saudáveis ou que são mais novas. Né? Então, como a ideia da prisão também não é matar as pessoas que se encontrarem nesses requisitos que nós vamos dar uma olhadinha aqui por cima, quer ver? O simples, tranquilo, para todo mundo. Para as pessoas do SOCIS especial, vocês vão ver aqui, cadê que ele fala? Ah, tá, eu coloquei as espécies aqui, separei para vocês. Opa. Etário. O SOCIS etário está ligado à idade, ou seja, uma pessoa que tem mais de 70 anos, ela vai ter aquele período de prova de 4 a 6 anos, desde que ela tenha cometido um crime cuja pena seja menor de 4 anos, naquela situação. Né? Já no humanitário, aqui você vai ver o seguinte, ó. Exemplos portadores de HIV, tuberculose, pessoas paraplégicas, pessoas que vão ficar no período de prova de 4 a 6 anos. A ideia aqui é, você vai tratar os iguais iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, imagine que se você colocar uma pessoa de 70 anos dentro da cadeia, para ela cumprir uma pena de 4 anos, que seja, essa pessoa provavelmente já vai sair morta de lá, porque a vida dentro do muro, intramuro, ela é diferente. Você vai dizer, ah, professor, mas ele cometeu um crime, ele que pague. Mas nós não temos pena de morte, nós temos aí tratados de direitos humanos que não permitem, né, que nós degrademos o ser humano. Pode ser a pior pessoa do mundo. E o que é mais triste, gente, aqui, é que tem muita questão de abuso infantil nessas pessoas, sabe? Dá uma revolta nesses casos aqui, mas não é todo mundo. Então a gente não pode julgar assim. Por isso que se individualiza a pena. Não se trata todo mundo, trata todo mundo igual no primeiro momento. E num segundo momento você vai fazer a individualização da pena justamente para separar caso a caso. E é claro, essas situações são todas motivadas. O juiz não é da cabeça dele porque fulano tem mais de 70 anos ou tal. Então, essas coisas elas são todas motivadas, não pode tomar decisão avulsa. E aí eu pedi para vocês fazerem como atividade a revogação do SOCIS. Vocês vão ver que viram, né? Quem fez já, que determinadas atitudes que a pessoa. Lembra que eu falei para você que é uma suspensão condicional? Então,
dependendo da condição que foi imposta, dependendo da forma como é quebrada essa condição, obrigatoriamente, se está suspenso, a pessoa volta para a cadeia. Volta lá para o regime fechado. Dependendo de como é feita, o juiz vai analisar, naquele caso, se é ou não revogável. Então, se é justificável ou não essa pessoa ter agido daquela maneira. E aí, nós vimos também a questão, acho que agora vem o livramento condicional, salvo me engano, na aula 8. Isso. Gente, eu tô acelerado demais? Eu acho que eu tô. Parou de me ver, tal, 77, tá. É que quando eu tô lá naquela outra tela, eu não consigo ver o chat aqui, né? E aí, falem comigo, para eu poder saber o que está acontecendo. Se eu não souber o que está acontecendo, eu vou tocar o barco aqui. Eu não posso, né? Na verdade, eu falei que ia só responder as questões, mas como vocês podem ver, né? Eu estou fazendo meio que uma revisãozinha junto. Que. Ah, tamo aí, já estamos aqui, estamos reunidos e tal. Para mim, não, eu não tenho esse. Enfim, vamos lá. O livramento condicional. Olha o que o nome dá para você. O que o nome traz para você. Bom, você será livre. Você vai ser colocado em liberdade. Porém, com condições. O direito penal é muito reto. Ele precisa trazer para vocês sempre escrito para que não haja nenhum tipo de confusão. E aí, vocês vão ver lá no artigo 83 que se a pessoa reunir condições para o livramento condicional, embora está lá colocado lá, o juiz poderá conceder, esse poder é um poder-dever. É um direito seu estar em liberdade condicional, e não um privilégio que o juiz vai decidir ou não. Se você tiver as condições, que nós vamos ver aqui, você vai ser colocado nessa condição. Então, se a sua pena privativa de liberdade for igual ou superior a 2 anos, se você tiver reparado o dano, no caso que você possa fazê-lo, ou não seja o caso de fazer, né? E você já estava lá preso, perceba que não é todo mundo. Você teve uma pena superior a 2 anos, porém, você já cumpriu 1/3 dessa pena e não é reincidente. E tem bons antecedentes. O que são bons antecedentes? Você não tem nem reincidência ou naquele prazo posterior a 5 anos, porque o que acontece na reincidência, né? Você cometeu um crime, foi condenado hoje. Passados 5 anos desse crime, vocês têm a tal da reabilitação, que a gente vai ver na próxima aula. Então, a partir desse momento, você já não é mais reincidente. A partir de agora, você tem maus antecedentes. E aí a doutrina, ela diz que mais 5 anos, esses maus antecedentes até se apagam, porque você tem direito ao esquecimento. Então, quando você tem 18 anos e foi condenado por um crime e chega aos 28 anos e acaba sendo condenado novamente por outro crime, é muito injusto você dizer que essa pessoa é um criminoso reiterado. Por quê? Você tinha 18 anos, você agia de uma forma, uma inconsequência, tinha uma vida, pode passar 10 anos, virou pai, teve filho, casou, enfim, mudou de profissão, tudo. Então, o passar dos anos, não é que ele vai trazer crédito, mas é que ele vai restabelecendo a pessoa a um status quo, a um status normal. Porque ela não pode também ficar pagando por um crime que ela já pagou a pena privativa de liberdade e esses efeitos posteriores ainda ficarem sobrevivendo para sempre. Imagina, o cara cometeu um crime com 18 anos numa situação, tá? Tomou um pileque, dirigiu embriagado, atropelou alguém e não matou, graças a Deus. Aí quando ele tem 60 anos de idade, ele comete um crime. Aí fala, reincidente, mas não é nem sobre bebida, não é nem sobre aquilo, ele deixou sei lá, ele sonegou o imposto, enfim, desviou o imposto, não sei, alguma coisa diferente, bem diferente de um crime que envolva violência contra a pessoa. Cumprida mais da metade da pena se ele for reincidente, tem aqui tem um quanto para ele não sendo reincidente e nem com maus antecedentes, e tem um quanto aqui se ele for reincidente em crime doloso.
E aí tem um outro quanto aqui de 2/3, perceba que aqui é 33%, ó. Aí metade é 50%. E aí, para quem comete crime hediondo ou os equiparados a crime hediondo, é de 66%, que é de 2/3. Então, perceba que todo mundo é igual perante a lei, todo mundo tem direito ao livramento condicional. Aí, quando nós saímos do critério formal e vamos para o critério subjetivo, critério material, nós vamos ver que cada um tem a sua igualdade diferenciada. Para quê? Para que haja proporcionalidade e adequação. Porque imagina, se o crime que você cometeu é um crime que é considerado pior, você não pode receber o mesmo benefício que alguém que comete um crime sem violência e grave ameaça. Você não pode cometer o mesmo, não pode ter os mesmos benefícios dessas outras pessoas. E aí vocês vão ver aqui de novo, ó, como que eu falo para vocês, que compensa vocês lerem o artigo. Porque, gente, é muito autoexplicativo. É só você botar num papelzinho e separar, fazer a escadinha como eu estou sugerindo para você, que você vai ver que vai parecer assim, igual eu estou falando para vocês aqui, tá? Então vamos lá. O que se entende por residência, acabei de contar para vocês, tá? O livramento condicional, comprovado comportamento satisfatório. O que é o comportamento satisfatório? Tá aqui, ó. O comportamento é disciplinado no cumprimento fiel da sentença, obediência aos servidores, respeito aos demais condenados, né, não participa de motim e de rebeliões. É que aqui eu tô aqui na sacada, gente, aqui na avenida, aqui passa caminhão, passa uns caras estranhos com moto fazendo enfim. Aí eu trouxe para vocês aqui, né, o que significa cada situação dessas, bom desempenho no trabalho que foi atribuído, porque acaba que, por exemplo, assim, o cara quer ficar lá dentro, lá encostado, cumprindo a pena dele, mas não. Você tem que colaborar com a manutenção do presídio, tem que limpar, tem que cozinhar, tem que entregar carta, enfim. Tem essas situações. Aí, às vezes, ele vai a contragosto e não pode ser atribuído para ele um bom desempenho no trabalho se ele fez de qualquer forma, se ele desobedecia, se tudo que falava para ele a questão do horário, ele não saía da cela, se na hora do banho de sol ele demorava para voltar, se ele ficava caçando briga com outros presos, né? Se na hora que os servidores requisitavam algum procedimento ele não colaborava, se ele era cabeça de facção, na hora de questão de rebelião. Então, é esse tipo de pessoa, pode ver aqui, ó. Tem o critério formal, tá lá na lei. Ah, ele cumpriu metade da pena, beleza, ele é reincidente, tá. Mas e aí, como é que ele cumpriu isso? Como é que ele desempenhou isso aí? Então, aí nós vamos pro critério subjetivo. Ah, mas o outro cara também cumpriu metade da pena que foi preso com ele e vai receber e ele não. Não sei como é. Se o outro cara cumpriu tudo que tem aqui, todas as condições para o livramento, condicional, ele vai receber, sim, o livramento. E aí, eu trouxe para vocês outra vez, né, a mesma atividade. O que eu queria que você visse aqui na questão do SUSIS e da revogação do SUSIS e na questão da revogação do livramento condicional? Por que eu peço para vocês lerem a letra da lei? Vocês vão ver que as situações obrigatórias e as situações facultativas de revogação, tanto do SUSIS quanto do livramento condicional, são basicamente as mesmas. É o cometimento de novo crime, é a desobediência da condição que foi imposta, né? Então, aí vocês vão ver de novo que é praticamente a mesma coisa. Determinadas atitudes, se você está com livramento condicional, é óbvio que você não está livre para cometer novos crimes. Então, se você comete novos crimes dolosos, é uma coisa. Agora, você está lá no seu livramento condicional, de boa, trabalhando, tal, não sei o quê. Aí um belo dia você está indo de carro na velocidade permitida, habilitado, com cinto de segurança, no horário, no dia que você pode, no local que você pode, alguém atravessa a rua e se joga na frente do seu carro. E aí você acaba atropelando culposamente essa pessoa. Né? Você vai, quando a gente for estudar os crimes em espécie, né? Vocês vão ver a respeito da lesão corposa, da lesão corporal culposa e das lesões corporais dolosas. E aí vocês vão ver que não seria justo. Essa pessoa não cometeu um crime, ela responderá por uma situação criminal. Então, é preciso analisar caso a caso, situação por situação, para que não haja, né, nenhum tipo de injustiça e que você também não pode tratar todo mundo da mesma forma. Você tem a previsão legal que sempre vai te dar um lastro, que é daqui até aqui,
Isso é igual para todo mundo. Aí quando você vai fixar essa situação, que se chama de individualização da pena, que é um mandamento constitucional, nós temos o direito a ser individualizado. Imagina o seguinte: todo mundo que matar alguém tem que morrer. Mas peraí, e se eu matei em legítima defesa? Então, é aí que começa a individualização. Então, todo mundo que matar alguém tem que morrer. Mas peraí, e se eu matei alguém porque esse alguém matou o meu filho? Eu fui correndo logo atrás dessa pessoa, logo após, e estava sob uma violenta emoção. Existem situações no código que você vai ver que determinadas circunstâncias judiciais permitem que uma pena de 2 a 8 anos seja para um de 2 e para outro de 8. Justamente esse é o cerne de toda a nossa matéria. Deixa eu fechar aqui para poder voltar lá para a tela principal. A partir da nossa próxima aula, eu vou trazer para vocês, vou mandar lá no portal, em PDF, algumas sentenças. E aí eu vou pedir para vocês acompanharem a nossa aula com o caderno. Por quê? Conforme vocês forem lendo essas sentenças, eu vou pedir para vocês separarem, eu vou explicar para vocês o que são as circunstâncias judiciais uma a uma, né? Para vocês verem que o magistrado, ele usa a sentença judicial, ele sobrepesa cada situação daquela com um valor, né? Vocês vão ver que, por exemplo, assim, se você ler o artigo 59, tem 8 circunstâncias judiciais. Então, se você tem um crime que tem pena de 1 a 8 anos, o ideal seja que, por exemplo, cada uma dessas situações valha 1 ano. Então, se nesse crime que você está analisando, você é o juiz, você verificou que lá o cara tem 5 das circunstâncias judiciais que são desfavoráveis a ele, provavelmente a pena desse cara vai ser 5 anos, para ser proporcional. Diferente, por exemplo, se você tem um crime de 1 a 30 anos, e essa pessoa tem 8 circunstâncias judiciais. Se você trabalhar 1 ano em cada circunstância judiciais, é injusto. Por quê? Porque não é proporcional. Porque no máximo essa pessoa pegaria 8 anos. Então, o juiz vai trabalhar nas situações que os crimes são mais robustos, com circunstâncias judiciais com valores mais altos. Por exemplo, vamos supor que essa situação aí de 1 a 30 anos, ele vai trabalhar com 3 anos e meio para cada item. Então, vamos supor que a pessoa tenha 4 situações de circunstâncias judiciais desfavoráveis a ela nesse caso aqui. O que acontece? 3,5 mais 3,5, 7, mais 7, 14 anos de pena. Pode ver que metade das circunstâncias judiciais chegaram à metade do crime, que era de 1 a 30 anos. Essa conta, ela não é exata. É preciso você ter noção dessa proporção. Por quê? Porque nem todas as circunstâncias judiciais, por exemplo, são só desfavoráveis, algumas são favoráveis à pessoa. Então, o que não pode acontecer é, por exemplo, um crime ter pena de 1 a 4 anos e o juiz sobrepesar cada circunstância judiciais de 3 anos. Porque aí, o que acontece? Se a pessoa tiver todas as circunstâncias judiciais, ela vai ter uma pena muito maior do que a pena que o legislador trouxe. E a pena do legislador traz é a vontade do povo traduzida em lei. Então, ele estaria legislando e não pode, ele tem que cumprir a lei. Aí nós vamos ver que cada fase, a primeira e a segunda fase do sistema trifásico na aplicação da pena, elas não permitem que o juiz nem passe do máximo e nem abaixo do mínimo. Na terceira fase, aí é possível. Por que é possível? Porque tem que ter uma fase de individualização da pena, para que a pessoa seja tratada na medida das suas desigualdades. Mas nós vamos falar sobre isso, especificamente sobre isso, tá bom? Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa sobre a aula de hoje? Tem algum comentário para fazer? Estão tranquilos? Fui muito rápido? Eu demoro um pouquinho para postar o vídeo aqui do Meet, porque ele também demora um pouquinho para ir lá para o Drive, para ficar lá na nuvem guardado, tá? Então, até segunda-feira, essa aula deve estar disponível para os colegas. Aí vocês, por favor, avisem a eles, né? Ou lá no grupo mesmo. Tá legal? Posso ajudar vocês em mais alguma coisa hoje? Estão tranquilos? Não esqueçam de fazer as atividades. Eu dei um spoilerzinho das atividades também, né? Melhoras aí, Camila. Parecia que tava grávida mesmo descendo a escada lá, viu? Com a mão na barriga e tudo mais.
Mas vai ficar tudo bem. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. André, tranquilo aí? Falta só você. A moça do ônibus vazou, né? Tranquilo, irmão? Então, sextou. Bom final de semana para vocês aí. E aí, a partir da semana que vem, eu peço para vocês conversarem com os colegas de vocês, para o pessoal se fazer presente, porque essas próximas aulas de ler a sentença é bem prático, né? Então, se vocês não tiverem aqui para a gente fazer o acompanhamento, fazer a aula, vai parecer que é um monte de atividade. E, na verdade, é uma atividade, mas é uma atividade realizada dentro da aula, de forma assistida, de forma supervisionada por mim, né? Para que vocês vejam, para vocês verem como que o juiz usa isso que nós estamos trabalhando aqui, que nós estamos estudando aqui. E aí vocês vão ficar super interessados, tenho certeza nisso aí. E vocês também vão ter a oportunidade, né? Eu vou fazer uma aula menor para que vocês possam, quando vocês lerem as sentenças, sobre provas no processo. Aí eu vou te perguntar lá, a gente vai ler a sentença do Lula, por exemplo, e eu vou perguntar para você se tem prova ou não tem prova. Aí você vai poder me responder isso aí. Ah, beleza. Beleza, tranquilo, Marilde. Então, pessoal, um beijo, um queijo, um abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus nos permitir. Fiquem seguros, fiquem em casa, né? E cuidem dos de vocês. Até mais.